Olá, olá, galerinha. Vamos aí ao nosso livro de Geografia, certo? Nas páginas 38 até a 41. Nós vamos estudar sobre a influência das leis e os impostos, certo? Então, vamos lá, página 38. Lembre que nós estamos falando da organização dos municípios, certo? Nós falamos sobre os prefeitos, vereadores. Então, vamos retomar um pouquinho aqui. Prefeitos e vereadores. Lembre que o prefeito e os vereadores, eles são eleitos a cada 4 anos. Deixa eu passar aqui para cá. Ver se eu consigo mostrar aqui. Certo? Os prefeitos e os vereadores são eleitos de 4 em 4 anos, certo? E qual é a função do prefeito? O prefeito é o poder executivo. O que o poder executivo faz? O poder executivo, ele executa, certo? As leis, executa todos os projetos que os vereadores aprovam e as leis que os vereadores criam. Gente, os vereadores são do poder legislativo, ou seja, eles criam leis, eles criam projetos para serem desenvolvidos no município. E o prefeito, e também eles têm a função de fiscalizar as ações do prefeito, da prefeitura, certo? Lembrando que as prefeituras, elas são impessoais. O que é impessoal? Não importa quem esteja à frente. Tudo que for aprovado, certo? Toda lei tem que ser cumprida, todos os projetos que forem aprovados têm que ser realizados, independente se o prefeito é de tal partido ou de outro partido, não importa, certo? Tem que ser impessoal. O que tem que valer é o direito da população, certo? Se não prevalecer os direitos da população, então alguma coisa está errada, certo? Então, os prefeitos e os vereadores, eles são eleitos pelo povo, certo? Então, o povo tem que fiscalizar as ações dos vereadores e as ações dos prefeitos. E os vereadores têm a responsabilidade de criar projetos, criar leis e fiscalizar as ações do prefeito, certo? Então, vocês já relembraram aqui as funções de prefeito e vereadores. Então, vamos agora à influência das leis no município. Tanto as leis municipais como as leis estaduais ou federais trazem consequências para o município. A ocupação do espaço urbano, por exemplo, é regulamentada por lei. Por meio delas, definem-se as áreas que podem ser ocupadas por moradias, por estabelecimentos comerciais ou por indústrias. Determinam-se também aquelas que devem ser protegidas como áreas de mananciais. O que são mananciais? São fontes ou nascentes de rios ou lagos. Aqui a gente vê uma placa, né? Área de proteção, não construa ou compre lotes sem consultar a prefeitura. Ou seja, aqui está dizendo que esse local, a pessoa não pode construir nada, não pode comprar, certo? Por quê? Porque é uma área de preservação ambiental. Esse local ele tem que ser preservado ou cuidado, porque talvez seja a única área de mata que existe no local, ou é uma área de manancial, onde o rio nasce, onde um lago nasce, e as nascentes elas são protegidas por leis federais, certo? Para quê? Para evitar que a população fique sem água potável. Lembre quando a gente já estudou sobre água? Nós somos um planeta que tem muita água, certo? Mas só 3% dela é potável, certo? O resto é água salgada ou geleiras. Então, esse pouco que a gente tem de água potável, de água que serve para o consumo humano, ela tem que ser preservada, ela tem que ser cuidada, certo? Então, as leis, certo? Elas influenciam na vida de toda a população. Então, as leis têm que ser obedecidas. Por quê? Porque se não são obedecidas, nós criamos uma sociedade do caos. Nós criamos uma sociedade desorganizada, onde ninguém tem direitos, onde ninguém tem deveres, porque ninguém obedece às leis. As leis são criadas para serem obedecidas. Certas leis, para serem criadas, elas são estudadas, são trabalhadas, até que elas virem leis para serem cumpridas. Então, quando
quando são criadas as leis, certo? Já existiu ou deveria existir todo um debate na sociedade para que essa lei seja votada e aprovada, certo? Por quê? Porque as leis vão influenciar na vida das pessoas, certo? Por exemplo, as leis de ocupação do espaço urbano. Se eu não obedeço essas leis, o que acontece? Eu vou construir em locais de preservação ambiental, e aí quando tem as enchentes, quando tem os desastres, que a gente chama de desastres naturais, muitas vezes os desastres não são causados pela natureza, e sim pela ação do homem dentro do ambiente natural, certo? Dentro do meio ambiente. Nós acabamos de sair da Semana do Meio Ambiente e nós falamos sobre a preservação, sobre o cuidado com o lixo. Vamos lá. Existem leis que dizem que os municípios têm que ter um local específico para a colocação dos resíduos sólidos, para que ele não contamine, certo, os recursos hídricos, ou seja, para que não contamine os rios, os lagos, os reservatórios de água. Se essas leis não forem obedecidas, nós teremos o quê? Uma contaminação desses locais, e essa contaminação vai fazer com que nós, seres humanos, certo, de um determinado local, do município que não obedeceu à lei e colocou lá o lixo onde não devia, nós vamos pagar com a nossa própria saúde, certo? Nós vamos o quê? Ficar doentes, por quê? Porque o município não cumpriu a lei de colocar o lixo num local específico que não contamine o meio ambiente. Vamos lá. Essas leis visam evitar ocupações inadequadas, como a construções de moradias em área de risco e de manancial. Além disso, tem como objetivo impedir que, de uma forma, a ocupação prejudique as outras. É o caso, por exemplo, de indústrias que podem poluir áreas próximas às residências. O cumprimento dessas leis contribui para a redução de problemas no meio ambiente e à população. Foi o que eu acabei de explicar. Certo? As leis, elas são criadas para serem cumpridas. E se nem o ente público, que é o prefeito, que são os vereadores, se eles não cumprem as leis, se eles fecham os olhos para que as leis não sejam cumpridas, quem vai pagar? A população. Somos nós que vamos pagar. Se uma indústria é construída num local onde só tem residências, vai atrapalhar. Certo? Nós temos os espaços definidos, onde existem só indústrias. Para quê? Para que exista um controle da retirada dos resíduos dessas indústrias, porque a maioria das indústrias tem resíduos poluentes, certo? Toda a movimentação que uma indústria tem que ter, ela atrapalha os locais de residência, então cada uma ocupação tem o seu lugar específico, certo? Para não atrapalhar a vida das pessoas e nem do meio ambiente. Aí vamos à primeira perguntinha. Se não existissem leis regulando a ocupação do espaço urbano, as casas, as indústrias e as lojas poderiam ser construídas em qualquer parte da cidade. Agora, reúna-se com os colegas, procurem descobrir um problema que pode ocorrer se essas leis forem desrespeitadas. Anotem o que descobriram e compartilhem com a turma. Aí aqui tem resposta pessoal. Mas eu posso colocar para vocês um exemplo como a cidade de vocês, Nossa Senhora do Socorro. Nossa Senhora do Socorro, ela foi crescendo rapidamente, mas ela pôde dividir o seu espaço em espaço para moradias residenciais, certo? Comerciais e industriais. Aí quase perto de vocês, tem a parte onde ficam várias indústrias, certo? Mas ela fica um pouco longe das residências. Mas vocês podem ver, aí até alguns de vocês moram em condomínios onde era região de mangue, região de mata. E aí foram derrubando essas regiões para construir condomínios de prédios, de casas, certo? Mas tem que ser observado se não vai causar um impacto no meio ambiente. Porque se eu construo
num local onde é o leito de um rio. Quando chega na época de chuva e que esse rio ele começa a encher, essa água vai invadir as casas. E aí, quando a água invade as casas, as pessoas vão perder seus móveis, vão perder suas residências. Por quê? Porque houve, então, a liberação inadequada da construção daquelas casas naquele ambiente, que não eram para ser construídas. Mas aí, certo? Houve essa liberação irregular para a construção desses imóveis. É o que acontece muito quando as pessoas constroem morros, certo? E aí as prefeituras vão deixando as pessoas construírem nos morros. Aí quando acontece as chuvas fortes, esse terreno que antes tinha árvores, tinham plantas que as raízes seguravam o solo, certo? No período de chuva, quando você tira essas plantas, tira essas árvores, não tem mais as raízes para segurar esse solo. Então, esse solo vai ficar o quê? Solto, disperso. Quando a chuva vir, vai levar todo esse solo. E aí, com isso, acontece o quê? Acontecem os desmoronamentos, acontecem os desabamentos de casas, de prédios. Por quê? Porque o solo vai se degradando com a chuva. Vai se degradando, vai ficando, a areia vai ficando muito mole. E aí, que acontece os desabamentos, certo? Aqui em Aracaju não tem muitas áreas de morro, tem só algumas, certo? E quando começa a chover, sempre a Defesa Civil manda os alertas para quem mora nessas regiões, certo? E regiões próximas a rios, ok? Então, vamos lá agora a nossa página 39. Antes de começar uma construção na cidade, é preciso obter a aprovação da prefeitura. Os funcionários desse órgão avaliam se a construção obedece à lei e se oferece segurança aos moradores e usuários e à vizinhança. Durante a construção, fiscais da prefeitura devem inspecionar a obra e verificar se ela está em conformidade com as normas de construção. Para isso, para dar segurança à população, é que deve existir a fiscalização. Se não existe fiscalização, não há segurança para as pessoas, certo? Então, nós temos que cobrar das prefeituras a devida fiscalização, certo? Outra lei importante que deve ser cumprida em todos os municípios brasileiros determina que parte dos alimentos da merenda oferecida aos alunos das escolas públicas deve ser comprada sempre que possível de pequenos produtores agrícolas. E essa lei, ela é cumprida aqui em Sergipe, certo? A merenda escolar que chega às nossas escolas em Sergipe, ela vem de pequenos produtores rurais do interior do nosso estado, certo? Essa lei em Sergipe, ela é cumprida. Produtores familiares e de comunidades tradicionais, como os indígenas e quilombolas, têm preferência nesse tipo de venda. Portanto, essa lei garante a geração de renda para muitas famílias e comunidades. Claro, porque se você compra no produtor local, vai gerar renda naquele local, certo? Então, a preferência é que se compre realmente produtos, certo, da nossa localidade. Vamos lá, questão de número 2. Quais são os benefícios da lei que determina que parte dos alimentos da merenda escolar das escolas públicas devem ser comprada de pequenos produtores agrícolas? Aqui, com o dinheiro recebido pela parte de venda regular de produtos às escolas, as famílias dos agricultores poderão se manter no campo, vivendo em condições dignas e, com o tempo, aumentar e talvez aperfeiçoar sua produção agrícola. Isso mesmo. Se aquele pequeno produtor ele consegue vender toda a sua produção, ele consegue renda ou seja, dinheiro, e ele não vai precisar sair do seu local para conseguir emprego em outro lugar. Não vai fazer o que a gente já estudou, o famoso êxodo rural, que é sair do campo para morar na cidade e procurar o quê? Encontrar subempregos ou ficar desempregado por muito tempo, porque a pessoa, ela só trabalha naquilo, na plantação. Então, deve-se ter esse cuidado de adquirir os produtos, certo, dos produtores locais para que gere renda para os municípios. Vamos lá agora, os impostos. Para atender às necessidades da população, os governos precisam dispor de recursos financeiros. Por isso, as prefeituras e os governos dos estados
e do país cobram impostos. O pagamento de impostos é feito por pessoas e também por empresas. A cobrança é realizada de diversas maneiras. Vejam alguns exemplos a seguir. São descontados impostos do salário dos trabalhadores e dos ganhos das empresas. Uma parte do valor pago pelo consumidor por um produto ou um serviço é formado por impostos. Os comerciantes e as indústrias também pagam impostos sobre mercadorias que compram, vendem ou fabricam. As pessoas que possuem imóvel, terreno, casa, loja ou veículos, automóvel, embarcações, aeronave e bicicletas, pagam imposto pela propriedade desses bens. Gente, os impostos são a única forma que os governos têm para administrar todo o setor público. Para construir escolas, para manter as escolas, para a merenda escolar, para pagar professores, para pagar funcionários de escola. Tudo isso vem dos impostos. O governo não vende nada. Então, ele arrecada esse valor, chamado imposto, certo? Para poder arrecadar esse valor para manter hospitais, manter escolas, pavimentar ruas, tudo que a população necessite, que o governo oferece, vem do dinheiro dos impostos. E como é que acontece esse pagamento de imposto? Nós pagamos impostos, nós pagamos imposto predial, que é o famoso IPTU, certo? Quem tem um imóvel, quem tem uma casa, um apartamento, vai pagar um terreno, vai pagar à prefeitura esse imposto pelo imóvel que tem. Se você compra um objeto, uma parte do valor desse objeto vai ser pago ao governo, ou estadual, ou municipal, ou federal, certo? Então, essa parte desse valor arrecadado, ele vai contribuir para o desenvolvimento das cidades, dos estados e do país, certo? Então, para isso que existem os impostos, certo? Para movimentar, certo? A sustentabilidade dos governos, certo? Para construir escolas, como eu já falei, para manter a saúde pública, os hospitais, os postos de saúde, certo? Tudo isso é vindo dos impostos. Sem o imposto, não tem como os municípios, estados, certo? E o país se sustentar, certo? Então, tudo que você compra, tudo que você utiliza, certo? Uma parte do valor que você paga é para impostos, certo? E são eles que fazem com que toda a estrutura municipal, estadual e federal se mantenha. Você não tem escola pública sem os impostos, você não tem hospitais públicos, você não tem postos de saúde, você não tem vacinação, certo? Se não for a arrecadação desses impostos. Por isso que tem que ser fiscalizado todos os gastos que tem municípios, que tem os estados, que tem o governo federal, porque é um dinheiro que foi pago por todos nós. Então, tem que ser fiscalizado para onde vai e como é gasto esse dinheiro, certo? Então, vamos lá. De que maneira a prefeitura arrecada dinheiro para atender às necessidades da população? Cobrando impostos de pessoas e empresas. Leia o texto a seguir. A qualidade dos serviços públicos depende da utilização correta do dinheiro dos impostos. É muito importante que cada cidadão fique atento ao modo como o governo gasta os recursos disponíveis, pois eles são obtidos dos impostos pagos por toda a sociedade. Então, foi o que eu acabei de explicar. Por isso que nós temos que fiscalizar todas as ações, seja dos municípios, seja do estado, seja do governo federal. Por quê? Porque tudo que ele gasta, certo, vem do valor que eu pago, certo, em impostos. Então, é um dinheiro de todos nós. Converse com seus colegas sobre os exemplos de forma de participação popular e de acompanhamento das ações e dos gastos do governo. Gente, existe uma lei que obriga todos os municípios e estados a colocar seus gastos na internet, nos chamados portais de transparência, certo? Lá, eles têm que colocar todos os gastos que os governos têm, com tudo.
Se não existir esse portal da transparência, os governos têm que ser denunciados nos ministérios públicos, para que eles coloquem para a população tudo que eles gastam. Para isso, também os vereadores têm que fiscalizar, os deputados, senadores, que são eles que criam as leis e que fiscalizam as ações dos estados, municípios e governo federal. Então, e a população também tem a obrigação de fiscalizar, certo? Vamos lá. O dinheiro que o governo arrecada cobrando impostos deve ser usado em benefício da população. Ele deve ser utilizado, por exemplo, para realizar obras no município e fornecer serviços de qualidade. Entre as obras e os serviços importantes para o município estão a construção e funcionamento de escolas, postos de saúde e hospitais, pavimentação de ruas, manutenção de praças e parques, coleta de lixo e sua correta destinação, a construção e manutenção de redes de água encanada, coleta e tratamento de esgoto. Foi isso que eu falei para vocês no começo, sobre para que os municípios, estados e governo federal arrecadam impostos, para manter toda a estrutura pública que as pessoas necessitam. Terceiro, complete o quadro a seguir com base nas fotos acima, que são nessas fotos aqui, A, B, C e D. Foto: obras e serviços públicos. Letra A, limpeza de praça pública. B, construção de um canal de água. C, manutenção do gramado em espaço público. E D, escola. Essas são as obras de serviços públicos. E qual é o benefício disso para a população? Na foto A, qual é o benefício? Limpeza e higiene da cidade. Aí evita o quê? Doenças, certo? Letra B, qual é o benefício que a construção de um canal de água faz? Combate os efeitos da falta de água. Quando eu tenho uma estrutura, certo? Para armazenamento de água, eu evito com que falte água, que tenha racionamento de água. Letra C, qual é o benefício da manutenção do gramado de um espaço público? Limpeza e embelezamento da cidade. É igual a gente, se a gente cuidar, olha aqui, olha, cuidar desse espaço público, manter limpo, manter bem cuidado, é quando a gente se cuida também. A gente fica mais bonito, todo mundo olha pra gente e diz, olha como ele está arrumado. Da mesma forma, um espaço público. Você vai para um espaço público sujo, bagunçado? Se a sua escola tivesse suja, bagunçada, feia, você iria gostar de estar lá? Não. Então, todos os espaços públicos têm que ser bem cuidados. E letra D, qual o benefício da escola? Educação para as crianças, não só para crianças, para todos, certo? A educação é um direito de todos, é um direito e um dever do Estado e da família, certo? Vamos aí agora para... Não, aqui já é outra aula, certo? Então, a gente finaliza aqui sobre a influência das leis e os impostos nos municípios, já que nós estamos trabalhando com municípios. Espero que vocês tenham gostado. Vou mandar outros vídeos para vocês sobre impostos e sobre leis, certo? Então, até a nossa próxima aula de geografia. Beijo para todos.